Por que Deus pediu sacrifícios de sangue? No estudo de hoje, nós vamos analisar esse tema e entender a gravidade do pecado e a solução proposta por Deus para lidar com esse problema. É agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Obrigado por sua companhia, obrigado porque você está sempre ligado com a gente, você acompanha a programação da Novo Tempo, você acompanha o programa Escola Bíblica. Eu encontro as pessoas e dizem, pastor, estudo lá com você, estou junto, estou ligado, é isso mesmo. E agora não esqueça, se você acompanha o programa, peça a sua revista Esperança para estudar junto comigo com a sua revista, tá bom? Então peça a sua revista, ela não tem custo, pode acreditar. Outra coisa, se você é de outra comunidade religiosa, não tem compromisso com a gente, o fato de você pedir, cadastrar, você ter a sua revista na sua casa, não. Nosso objetivo é compartilhar a mensagem da palavra. Por isso, você pode ligar agora 0 operadora 12 21 27 31 21 e pedir a sua revista Esperança. Nessa temporada, a gente está estudando a revista Céu ou Inferno, Salvo ou Perdido. Peça agora, 0 operadora 12 21 27 31 21 e vamos estudar a Bíblia juntos através da revista. A revista é um material de apoio, né, que conduz ao texto bíblico. Quero lembrar também que você pode pedir sua revista pelo nosso WhatsApp, é só escrever eu quero aí. É o 12 982 44 44 49. 12 982 44 44 49. Você vai escrever eu quero, daí você vai receber um link, que é o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica. Se você quiser o atendimento pelo WhatsApp, aí você fica ali, prefiro o atendimento pelo WhatsApp. Mas é simples, se você recebeu o link do site, clicou no link do site, você só preenche os seus dados ali e você vai receber aí na sua casa. Se você já é um aluno da escola bíblica, os seus dados estão ali, você vai se identificar, né? E você pode pedir aí uma revista por mês. Então dê uma olhadinha também em todo o nosso portfólio de revistas, que tem revistas sobre cuidado da saúde, educação de filhos, educação financeira, profecias, tanto Daniel quanto Apocalipse. Olha, saúde emocional, já estava esquecendo aqui. Então, vale a pena, tá? Peça a sua revista Esperança. E nessa temporada, a gente está estudando essa que apresenta o plano da salvação que a gente tem em Jesus. E essa semana eu comecei a trabalhar o plano da salvação apresentado no santuário, no ritual do santuário, um tema que está no Antigo Testamento. Era uma forma didática, a apresentação do plano da salvação de forma ritualística e através de símbolos. A morte do Cordeiro, o santuário que estava no centro do acampamento do povo de Deus no Antigo Testamento, que mostrava que o Senhor estava perto deles. Quero que vocês façam um santuário para que eu habite no meio de vocês. Eu quero estar perto. Tudo isso aponta para revelar o amor de Deus por nós, o plano da salvação. Esse Deus que deseja estar perto de mim e de você. Esse Deus que está aí na sua casa, esse Deus que sabe o que você passa, sabe os desafios que você tem. Eu conheço a tua obra, os teus desafios, né? O Senhor apresenta isso no livro do Apocalipse, na mensagem para as 7 igrejas. O Espírito, né, do Senhor está com todos nós. O Senhor deseja estar perto de nós e deseja que nós aceitemos a salvação.
Mas para a gente entender esse tema da salvação, a gente precisa entender hoje um pouquinho mais, a gente vai explorar quão cruel é e quão, destruidor é o pecado. E eu sou um pecador, nós somos pecadores. E entender essa dimensão de quão cruel é o pecado me faz olhar, eu preciso do Senhor. Porque quando a gente fala de pecado, não estou falando sobre o outro, estou falando sobre mim. Quando eu estou falando de salvação, estou falando que o Senhor quer me salvar. Porque o Senhor olha cada um de nós individualmente, o Senhor conhece a nossa vida. Vamos orar, né? Eu já comecei o estudo aqui sem fazer oração, então vamos orar. Querido Pai, nos dê compreensão agora ao estudarmos a Tua Palavra mais uma vez. Ao conversarmos, ao lermos os textos, que o nosso coração esteja aberto, certos de que o Senhor quer salvar-nos, que o Senhor quer transformar a nossa vida. Eu clamo por isso, eu suplico por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, ontem a gente começou apresentando um pouco sobre o santuário, hoje a gente vai trabalhar um pouco mais sobre essa dimensão do pecado que é, e amanhã a gente continua explorando o tema do santuário. Lembra que o Senhor, em todo o Antigo Testamento, a gente tem uma revelação até o povo de Deus sair, né, da libertação do jugo egípcio, a gente tem até ali a morte do Cordeiro que apontava para o Senhor Jesus. E agora, dentro do santuário, as partes do santuário, o pátio, a gente vai explorar isso a partir de amanhã, né? O pátio, o santo, o santíssimo, apresenta todo o plano da salvação. O pecado, desde a existência do pecado e até a eliminação um dia definitiva do pecado, é apresentado através do santuário. Mas vamos explorar um pouquinho hoje para a gente entender essa dimensão do pecado, sabe? Porque hoje a gente vive numa época em que a gente subestima, que a gente diz que isso não existe, que o pecado não é algo que é algo que a gente pode vencer pelos nossos próprios esforços, nem tudo, né? Aí algumas pessoas dizem assim, isso depende da cabeça de cada um, a definição do certo e do errado. E entender o tema do pecado é mostrar que Deus tem padrões, né? Deus tem um padrão de vida que é para eu viver de acordo com como Ele me criou. Quando eu fujo desse padrão, isso é o pecado. Foi o que aconteceu lá no início, né? O pecado, queridos, entrou no mundo pela desobediência de Adão e Eva. A gente tem isso lá em Gênesis capítulo 3, e a gente tem a apresentação dessa condição, né? Em Gênesis capítulo 2 e o verso 17 da árvore. Primeiro verso 16, né, que a gente às vezes passa por alto. O Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então Deus disse assim: você é um ser livre, você pode se alimentar de toda a árvore que está no jardim. Às vezes a gente tem uma ideia de que viver com Deus é ter uma vida de aprisionamento, né? E Deus criou o ser humano livre. E aí no verso 17 ele diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. E o Senhor colocou aqui, que há um limite, porque para toda a expressão do amor e de liberdade precisa haver um limite, né? Então a expressão desse amor, dessa liberdade, se daria em não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim. E aí no capítulo 3, a gente vê que Adão e Eva desobedecem, comem dessa árvore e agora eles cometem um pecado. A consequência direta do pecado é a separação, é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. Eu quero ler com você, quando a gente estuda a carta de Paulo aos Romanos, a gente vê vários detalhes e várias explicações sobre o tema do pecado. E um desses, uma definição, está aqui, Romanos 6, 23. Romanos capítulo 6 e o verso 23. Eu estava olhando aqui, conferindo, né, mas eu não abri a minha Bíblia em Romanos, né? Eu estava olhando 1 Coríntios, agora sim, 6, 23. Diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
Então, qual é a consequência, qual é o resultado direto do pecado? É a morte. O salário do pecado é a morte. E quando a gente analisa pecado, já estudei aqui algumas vezes com você, pecado são atos exteriores, então são atos pecaminosos, são atos pensados, pode ser interior, mas pecado originalmente é essa separação de Deus, né? Pecados são atos pecaminosos, se revela em atos pecaminosos, transgressão da lei, se dá através de pensamentos que nos separam de Deus, mas é a separação de Deus que mudou a minha natureza. Portanto, pecado também é um estado natural do ser humano. Por isso, todos nós somos pecadores. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, vai dizer Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 12, assim a morte passou a todos porque todos pecaram. Então, eu queria dizer para você que quando eu estou falando desse tema, não estou falando sobre você, estou falando sobre mim. E se você falar desse tema pecador, você não está falando sobre mim, você está falando sobre você. Porque eu e você, todos nós, somos pecadores, ou seja, estamos separados de Deus. E como consequência, passamos pela morte. O verso 23, todos pecaram, todos. E todos carecem. Todos nós carecemos da glória. Pecado não é apenas um erro, uma rebelião, como eu mencionei, né? Contra a santidade de Deus. Né? Não é apenas um erro, melhor, é uma rebelião contra a santidade de Deus. Isaías capítulo 59, verso 2. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto, levam a esconder o rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Então o problema não está com Deus, está comigo, porque eu estou desassociado, desintonizado. Talvez essa seja a melhor expressão. Eu estou em outra sintonia. Então, agora, quando eu aceito o Senhor Jesus Cristo, o Senhor me coloca na mesma sintonia, e aí eu começo a olhar e reconhecer, porque eu reconheço o meu estado pecaminoso, a minha necessidade de mudança, que os meus atos me fazem separação entre eu e o meu Deus. Eu estou separado e eu só volto, só estou ligado a Ele através de Jesus Cristo. O santuário revela que o pecado não pode ser ignorado. Ele exige uma solução justa. Quando a gente vai para o ritual do santuário, quando a gente vê que o sangue precisa ser derramado, como eu mencionei ontem, não é para apaziguar a ira de um Deus, não. Mas é o próprio Deus que revela que Ele é o sacrifício para que eu tenha acesso a Ele. Percebe? O Senhor se torna sacrifício porque aponta para Jesus Cristo, para que eu volte a ter condições de estar ligado a Ele, de ser chamado seu filho. Quando alguém pecava, levava um animal sem defeito até o santuário, Levíticos capítulo 4. O pecador colocava as mãos sobre o animal, transferindo simbolicamente sua culpa. Em seguida, o animal era morto, mostrando que o salário do pecado é a morte, conforme o texto que nós lemos. Você começa, lendo isso sistematicamente, você começa a perceber a dimensão. E quando eu penso em mim, hoje, porque hoje eu não preciso sacrificar o animal mais, o sangue eu não preciso derramar do animal, porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado. Por isso eu vou a Ele, eu confesso. Isso vai mostrando, queridos, a dimensão e a crueldade que é o erro, o pecado, aquilo que trouxe separação. Mas quem nos livrará do corpo dessa morte, conforme diz o apóstolo Paulo? Graças a Deus, por Jesus Cristo. Graças a Deus pelo seu sacrifício, pelo sangue derramado. Eles, ritualisticamente, tinham uma imagem clara daquilo que Jesus Cristo faria. Eles estavam libertos agora da culpa. Por quê? Porque o pecador colocava as mãos sobre o animal, transferindo simbolicamente a sua culpa, o seu erro, aquilo que eles haviam cometido. Todo esse processo apontava para Jesus Cristo,
o verdadeiro Cordeiro de Deus. São João capítulo 1, verso 29. Esse é um texto que vale a pena a gente ler. Ele vai aparecer aqui na tela para você, mas eu quero abrir a minha Bíblia. São João capítulo 1, verso 29. O contexto aqui é o batismo de Jesus Cristo. E o Senhor, quando vê, diz, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todo aquele sacrifício, todo aquele peso, toda a culpa que ele carregava, apontava para Jesus Cristo, que seria definitivamente aquele que nos libertaria desta opressão. Por isso, quando a gente vê a palavra expiação na Bíblia, que essa é a expiação pelos nossos pecados, a gente tem claramente o significado de cobrir, de purificar, de reconciliar, expiar os pecados, cobrir, purificar, reconciliar. Ou seja, eu agora não sou mais culpado por aquilo que cometi. Eu estou sendo purificado daquilo que eu cometi. E eu agora estou reconciliado com aquele Deus que me separou. Aquele Deus, ou melhor, não que ele me separou, né? Mas aquele Deus que eu estava separado. O sangue derramado era levado pelo sacerdote ao altar ou ao santuário, representando a intercessão. Vejam só, hoje eu tenho aquele que intercede por mim junto ao Pai, mas esse sangue dentro do ritual que era derramado, era levado pelo sacerdote ao altar, era aspergido ali no santuário, representando essa intercessão, essa libertação. Esse era um ato simbólico que apontava para o perdão real em Cristo, conforme Hebreus capítulo 9, verso 22. Você percebe que todo esse ritual tem um propósito? Revelar aquilo que nós recebemos através de Jesus Cristo. Não sei se você lembra que eu comentei ontem, mas de alguma forma esse povo que Deus chama para viver separadamente, para mostrar que eles são um povo santo, ou seja, estão ligados a Deus, eles vão ser um contraponto, uma ideia contrária a tudo aquilo que vivem as nações que estão ao redor, as nações que estão ali. Você percebe que eles, diferentemente daquelas nações, não precisam aplacar a ira de Deus, mas eles veem o próprio Deus se manifestando e sendo visto ali, ou sendo representado ali como aquele Deus que um dia morreria por. Por isso, para aquelas nações era tão difícil, e por isso hoje, fora do cristianismo, às vezes é tão difícil para outras crenças religiosas entenderem que Jesus Cristo é um Deus que se fez e morreu. Por quê? Porque o pecado exige a morte. O pecado exige uma substituição, e essa morte e essa substituição não seria para sempre através de sangue de touros e bodes, vai dizer o autor bíblico. Não, teria que ser através do sangue de Jesus Cristo. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Percebe a dimensão do que o pecado trouxe? Todos os sacrifícios do santuário, queridos, eram sombras, apontavam, conforme Hebreus capítulo 10, verso 1, da realidade que nós encontramos em Jesus Cristo. Por isso, hoje, nós temos um sumo sacerdote, aquele que intercede por mim e por você, aquele que se fez expiação, propiciação, aquele que foi o pagamento dos nossos pecados. Por isso, quando eu clamo a Ele, eu sei que eu posso receber o perdão. E esse perdão, como a gente viu, também é a habitação de Cristo em mim. Jesus viveu sem pecado, conforme Pedro capítulo 2, verso 22, e ofereceu a si mesmo uma única vez por todos,
Hebreus capítulo 9, verso 28. Portanto, o santuário apontava para este Jesus que um dia se ofereceria por nós em todos os momentos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Aquele cordeiro perfeito que deveria ser apresentado, perfeito, sem nenhuma mácula, apontava para Jesus Cristo, o cordeiro de Deus perfeito que não pecou. Ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Sabe por quê? Porque somente o sacrifício perfeito pode nos dar esperança e oportunidade de uma nova vida. Por isso, quando eu creio no Senhor, eu sei que Ele venceu o meu pecado, porque Ele, sem pecado, pagou esta conta. E nele, somente nele, eu tenho salvação. Hebreus capítulo 9, verso 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido, uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Você percebe que ele se ofereceu uma vez para tirar o pecado de muitos, mas ele vai aparecer uma segunda vez, para definitivamente libertar-nos do pecado. Quando eu leio esse tema, quando eu estudo sobre esse tema, quando eu começo a entender o que é o pecado e quais são as suas consequências, a morte, a culpa que nós temos, as dores que nós carregamos, os efeitos, a doença, as situações inexplicáveis, e eu fico pensando assim, será que há um outro meio de a gente entender que um dia haverá uma eliminação destes resultados? Biblicamente há um único meio, através daquilo que Jesus Cristo fez, e eu me agarro nele, e quando ele voltar definitivamente vai ser eliminado. Entende? Dá para você entender qual é o raciocínio que eu quero levar? Não há em mim nenhuma condição, não há nenhum ser humano, não há nenhuma estratégia humana que possa ser criado para que o pecado e as suas consequências na terra sejam eliminadas. O homem pode fazer aventuras para outros planetas, o homem pode querer habitar outros lugares, o homem pode criar lugares de habitação os mais seguros possíveis, os mais perfeitos. O homem pode procurar todas as formas para tentar viver o máximo, mas o homem nunca vai conseguir eliminar as consequências do pecado. E consequências, ninguém será para sempre perfeito, ninguém será um indivíduo que vai olhar de forma amorosa para o outro, se não for através de Jesus Cristo. E a transformação definitivamente só acontecerá quando Jesus Cristo voltar a esta terra, que essa natureza vai ser eliminada para sempre, quando ele aparecer pela segunda vez. E o ritual do santuário criava essa esperança em todos aqueles que ali estavam. Compreende que não há nenhuma outra maneira de a gente encher o nosso coração de esperança? Queridos, o pecado é algo sério e destrutivo, mas ele não é maior do que a graça de Deus. Ele não é maior do que aquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Ele não é maior do que aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos oferece hoje, daquilo que o Senhor Jesus Cristo nos oferece neste momento. Você consegue entender isso? Por isso, eu quero te convidar a olhar para esse sacrifício apresentado pelo Senhor Jesus. Esse sacrifício que Ele oferece para mim e para você. E eu quero ler o texto de 1 João, capítulo 1, e o verso 2, que diz assim: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai,
Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Eu estou falando para você que sente culpa pelos pecados cometidos. Eu estou falando para você que talvez sinta o peso do pecado, o aprisionamento de não conseguir se libertar. Estou falando para você que talvez não considere erros pecados, porque você acha que essa é só uma invenção da religião. Eu quero dizer para você que o pecado é real, por isso nós vivemos a situação que vivemos nesse mundo. Por isso é a ganância, por isso é a indiferença, por isso os problemas sociais a gente pode nomeá-los de outra forma. Mas quando eu olho dentro de uma visão espiritual, essa nomeação, ela é pecado. Este é o nome. Esse é o nome, porque nós vivemos num mundo de guerras. Este é o nome porque nós vivemos num mundo em que o amor de quase todos está esfriando. Esse é um mundo em que aqueles que são abandonados, que vivem à margem da sociedade, não são amparados. Isso chama-se pecado. Pecado. E somente em Jesus, somente nele, através dele, nós podemos ter libertação. Todos, em qualquer lugar. E a minha pergunta para você hoje é: você quer aceitar? Você quer dizer, Senhor, obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo e obrigado pelo perdão? Você se considera um pecador e você quer ir ao Senhor para dizer, Senhor, obrigado porque através do Senhor eu tenho libertação. Você quer isso? Eu desejo. E tal qual estamos, vamos ao Senhor, porque nele seremos transformados. Pai do céu, obrigado por tua graça, porque nada é maior do que a graça oferecida por Jesus. Obrigado porque em ti nós temos libertação. Obrigado, Pai, porque em ti há esperança, há transformação. E se alguém nesse momento subestima, não acredita no estado pecaminoso, eu oro para que o Senhor trabalhe no coração dele. E se alguém está me ouvindo e acha que não há perdão para o seu erro, que ele acredite que em ti há transformação. Obrigado, Pai, por Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos e estudarmos a palavra. Não esqueça, você pode aprofundar seu conhecimento pedindo a sua revista Esperança, estudando junto com a gente. E nós vamos aqui compreendendo que o Senhor deseja nos salvar em todos os momentos. Salvar a todas as pessoas, em toda hora. A gente se vê amanhã aqui em mais um programa Escola Bíblica. Um abraço.